Você é do tipo que gosta de acompanhar aquelas discussões intermináveis nos comentários da internet? Ou você participa das discussões? Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Hoje a gente vai falar sobre como promover um diálogo respeitoso, a fim de desenvolver a sua capacidade de argumentação, preparar você para a convivência democrática e desenvolver a habilidade da escuta ativa. Estabelecer um diálogo respeitoso é importante não só para a sua convivência em sociedade, mas também para você ir bem nas provas. É verdade. Provas como o Enem exigem muito essa capacidade do estudante. Exigem que o estudante tenha um olhar voltado para o respeito, para a convivência democrática. E é sobre isso que a gente vai falar nesta aula. Ouvir e respeitar as opiniões das outras pessoas melhora as nossas relações e isso fortalece a nossa argumentação também, o que, consequentemente, vai melhorar a nossa escrita na hora de produzir uma redação, a redação do Enem, por exemplo. Mas antes de falar sobre diálogo respeitoso, a gente precisa entender o que é diálogo. Diálogo não é só falar, porque falar qualquer um fala, né? O diálogo ele vem da escuta e da compreensão. Quando você dialoga com alguém, você precisa escutar o que essa pessoa está falando. Não é só esperar a sua vez de falar. Tem gente que nem a vez de falar espera, né? Não espera nem a outra pessoa terminar para falar o que quer. Mas muitas vezes a gente está ali com a outra pessoa e está só pensando no que a gente vai falar quando aquela pessoa parar de falar. E na verdade isso não é diálogo. Você precisa escutar o que a pessoa está falando, tentar entender o que essa pessoa está falando para depois dar o seu ponto de vista, construir a sua argumentação. Isso é diálogo. Isso tem a ver com falar e escutar. E dialogar não significa sempre concordar com quem você está falando, não, porque às vezes você pensa assim, no diálogo respeitoso eu preciso sempre escutar e para eu ser educado, vamos dizer assim, eu vou concordar. Não, você pode discordar da pessoa e ser respeitoso ao mesmo tempo. É só não atacar a pessoa com quem você está conversando. É só considerar o que ela está falando. Quando alguém é desrespeitoso durante uma conversa, isso diz mais sobre quem ataca do que sobre quem é atacado. Quando em uma conversa uma pessoa diz assim: você é burro, nem vou conversar com você porque você é burro. Veja, isso diz mais sobre quem está chamando a outra pessoa de burra do que sobre aquela pessoa que está sendo atacada. Porque isso quer dizer que quem está atacando não consegue elaborar os seus argumentos, não consegue estruturar o seu ponto de vista. Porque, claro, é bem mais fácil chamar a outra pessoa de burra do que refletir, construir as suas ideias para poder argumentar de forma respeitosa. Então, num diálogo respeitoso, a gente não desqualifica a pessoa com quem se está falando, a gente não despreza os argumentos da pessoa, não faz ataques pessoais, ou seja, estou ali discutindo sobre política. Aí eu vou lá no perfil da pessoa e falo assim, mas também com essa foto de perfil, você só pode estar falando aí asneira, ou
escrevendo errado do jeito que você escreve, é claro que você é burro. Então, tem muito isso também, né? Principalmente nas discussões, nos comentários na internet. Às vezes a pessoa não consegue mais argumentar, não consegue mais defender o seu ponto de vista de forma coerente, clara, e ataca o modo como a outra pessoa está escrevendo, como se pelo fato de ela ter cometido um erro, um deslize, todo o outro argumento dela não pudesse mais ser levado em conta. Então, essa também é uma forma de desrespeito no diálogo. Então, eu trouxe aqui os 4 pilares do diálogo respeitoso. O primeiro pilar é a escuta ativa, ou seja, você vai escutar o que a outra pessoa está dizendo de forma ativa, não passiva. Você vai escutar e tentar compreender, não apenas fingir que está escutando. Veja, escutar para compreender, não para responder imediatamente. Quando ouvimos com atenção, entendemos melhor o problema e fazemos perguntas mais inteligentes. Uma dica: antes de responder, tente resumir o que o outro disse. Se ele concordar com seu resumo, você provavelmente compreendeu a posição da pessoa com quem está falando. Então, para que você continue a conversa de forma respeitosa, você precisa considerar o que a pessoa falou. E isso significa que você vai escutar e compreender, não só esperar a sua vez de falar. Segundo pilar do diálogo respeitoso: argumentar com evidências. Quando você lê mais sobre o assunto, busca dados e comprovações, seu ponto de vista se fortalece, porque deixa de ser apenas a sua opinião e ponto. Você não fala assim, não, eu penso desse jeito porque essa é a minha opinião e ponto. Se você tem dados, você tem argumentos, não só para tentar convencer o seu interlocutor do seu ponto de vista, mas também para mostrar que a sua argumentação é consistente. Para que um diálogo seja proveitoso, as opiniões devem vir com justificativas. Não é só essa é a minha opinião e ponto. Essa é a minha opinião por conta disso e disso e disso. As experiências pessoais têm valor, mas é fundamental que os dados científicos sejam considerados. Então não é assim, eu penso assim porque comigo foi desse jeito. É sempre considerar também a experiência da outra pessoa e os estudos e os dados científicos. Terceiro pilar, importantíssimo: respeitar as diferenças. Em uma sociedade democrática, existem pessoas com diferentes religiões, culturas, posições políticas, costumes e estilos de vida. O respeito não exige concordância, eu não preciso concordar com tudo. Exige reconhecimento da dignidade das pessoas. Eu não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. Porque existe muito a crença, né, de que a minha religião é a certa, as outras estão todas erradas, ou a minha cultura é a certa, o meu estilo de vida é o melhor, o modo como as outras pessoas vivem as vidas delas não é certo, só o meu é o certo. Então, a gente sempre tem que buscar entender as outras pessoas, entender que existem modos de vida completamente diferentes, para aí promover um diálogo respeitoso, sair da sua bolha, porque às vezes a gente convive sempre com pessoas muito parecidas, né? E não entende, não consegue entender que existem outras pessoas muito diferentes e que essas pessoas precisam ser respeitadas. Quarto e último pilar: saber mudar de ideia. Mudar de opinião diante de boas evidências demonstra maturidade intelectual. Não demonstra que a sua antiga opinião era frágil. Demonstra que você compreendeu esses argumentos e resolveu mudar de ideia porque as evidências eram boas. A ciência funciona exatamente assim: novas evidências produzem novas conclusões. Sobre esse pilar, eu lembro muito de um professor que eu tive na escola,
que ele dizia assim, que era muito bom mudar de opinião, porque tudo que é inflexível quebra com mais facilidade. E se você é maleável, é mais flexível, você tende a não quebrar. O que isso quer dizer? Se você é inflexível, as suas opiniões são mais frágeis. E se você é flexível, você está sempre disposto a ouvir o outro, a compreender o outro. Então, o que é inflexível tende a quebrar com mais facilidade, é mais frágil. Então, isso ficou sempre na minha cabeça, nunca me esqueci disso. E é por isso que eu entendo a importância de sempre considerar a opinião das outras pessoas e considerar também mudar de opinião. E toda essa conversa de diálogo respeitoso é importante para a vida, para a sua convivência em sociedade, para suas boas relações com os amigos, com a família e tudo mais. E é também importante, como eu disse lá no começo da aula, para o Enem, para você ir bem no Enem. Como isso aparece no Enem? Interpretar diferentes pontos de vista, isso aparece muito nas questões objetivas. Identificar preconceitos, reconhecer estratégias argumentativas, compreender discursos sociais, elaborar uma redação baseada em argumentos consistentes, essa é a redação do Enem, elaborar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos na redação do Enem, você precisa fazer isso. E, por fim, demonstrar capacidade de solucionar problemas por meio do diálogo das instituições e da cidadania. Por isso, essa conversa toda de diálogo respeitoso é tão importante para que você se torne uma pessoa cada vez melhor também. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho e que esta aula ajude você a construir diálogos mais respeitosos na internet e na sua vida também. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!